Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos de matemática financeira. Eu vou demonstrar como podemos utilizar o Excel para resolver problemas triviais de matemática financeira, problemas que podem estar associados ao dia a dia de pessoas físicas, famílias ou mesmo de empresas. Bom, a matemática financeira que pode ser exercitada no Excel, assim como em calculadoras financeiras, é quase que integralmente a matemática financeira dos chamados juros compostos, os juros sobre juros ou capitalização composta. Então, os exercícios que eu vou apresentar aqui, começando com esse, envolvem esse ambiente dos juros compostos ou juros sobre juros. Nesse ambiente, se por exemplo eu pego um empréstimo de R$10.000, pagar uma taxa simbólica de 5% ao mês, eu tenho que devolver esse empréstimo daqui a um ano. Um mês após a captação desse empréstimo, surge a primeira parcela da despesa financeira chamada de juros. E essa despesa de juros é calculada da seguinte forma: é o volume da dívida vezes a taxa de juros. E esse valor calculado de juros, ele passa a ser incorporado ao valor inicial do empréstimo, que é o chamado de principal ou capital. No segundo mês, a despesa de juros aumenta porque esse capital ou principal está sendo gradativamente engordado pela despesa de juros. Daí a expressão juros sobre juros. Ok? Então vamos trabalhar com essa matemática dos juros sobre juros. E vamos ver, vou demonstrar como podemos utilizar funções financeiras do Excel para nos auxiliar na resolução de problemas. Ok? Bom, em primeiro lugar, o Excel ele permite que acessemos diversas funções, dentre elas as financeiras. Basta que eu procure aqui numa aba de fórmulas, onde eu posso encontrar, por exemplo, esse f de x, inserir função. Tá? Eu estou aqui com uma versão do Excel que não necessariamente vai ser a mesma versão de vocês, mas de qualquer forma não vai ser difícil encontrar esse caminho de fórmulas ou de inserir função. Tá? Ao pedir essa opção de inserir função, eu tenho essa janela, essa caixa de diálogo, inserir função, onde eu posso selecionar uma dentre várias categorias de funções. Tenho função financeira, tenho função de data e hora, tenho função estatística e assim por diante. Tá? E ao selecionar a categoria de função financeira, eu tenho uma pequena dezena aqui de funções financeiras. Mas nós vamos trabalhar com algumas poucas funções financeiras. Uma função financeira, por exemplo, que vai nos ajudar a resolver este problema. O investidor pretende aplicar R$100.000 durante 6 meses, a taxa de juros de 2% ao mês. Qual será o montante da aplicação? Qual será o total de juros? Bom, eu estou aqui representando uma das chamadas operações com apenas 2 fluxos de caixa. Esse problema envolve apenas 2 fluxos de caixa. O primeiro fluxo de caixa é aquele em que o investidor retira o dinheiro da sua conta e transfere para uma aplicação financeira. Então é uma saída da conta do investidor, uma saída de R$100.000 para a aplicação financeira. Ok? E o segundo fluxo financeiro é o de resgate que o investidor vai ter daqui a 6 meses. Quando o dinheiro sai no início, eu posso representar essa saída por uma sigla VP, que está associada à expressão valor presente, ou capital, ou principal da aplicação financeira. Após os 6 meses, eu posso representar o resgate, que seria o valor do montante da operação, pela sigla VF, que está associada à expressão valor futuro. Então, o valor futuro vai ser sinônimo de montante para nós. O valor presente vai ser sinônimo de capital ou principal. Ok?
Eu montei aqui uma pequena tabelinha para inserir os valores que eu conheço e para permitir que eu lance uma fórmula financeira, uma função financeira que vai nos dar a resposta. Bom, este valor de R$100.000 corresponde ao valor presente, ou VP, ou principal. Então, selecionei aqui uma célula onde eu vou informar esse valor principal, R$100.000. A segunda célula, a taxa de juros de 2% ao mês. Já formatei as células de forma que a célula de taxa receba valores em percentual ou exponha valores em percentual, e as células onde se inserem valores monetários já com cifrão. A terceira informação é o prazo da operação. O prazo da operação é de 6 meses. Então, assim, aqui 6 meses. E o que se pede é simplesmente o cálculo desse VF, ou montante, ou valor futuro. Eu não vou aqui nem entrar no detalhe da equação dos juros compostos. Eu vou me deter especificamente ao uso das funções financeiras pelo Excel. Para calcular esse montante ou valor futuro, eu preciso buscar uma função no Excel que tem exatamente esse nome, VF, ou valor futuro. Como é que eu posso buscar essa função? Eu posso, por exemplo, na célula onde eu vou realizar a inserção da função, eu posso pedir de novo, ou seguir esse passo de novo, inserir função, procurar dentro da categoria função financeira, funções financeiras, uma função VF. Selecionei essa função, botão OK e aparece essa caixa de diálogo, argumentos da função. Argumentos da função são informações que eu preciso informar, oferecer à função. Dentre esses argumentos, alguns aparecem em negrito. São tipicamente os argumentos obrigatórios. Nem sempre, mas na maioria das vezes são os argumentos classificados como obrigatórios. E alguns argumentos não aparecem em negrito, na maioria das vezes são argumentos opcionais. Esse argumento taxa, eu posso, nessa caixa, informar a taxa de juros 2%. Eu posso simplesmente localizar a célula onde eu vou querer digitar a taxa. Onde eu já digitei a taxa? Está aqui. Eu volto dessa forma aqui à caixa de diálogo. E o segundo argumento, NPER, corresponde ao número de meses. O PER de período, número de períodos, corresponde aqui ao número de meses da operação. Então eu vou buscar a célula onde eu inseri a informação prazo. Aliás, eu tenho que mudar essa formatação da célula de prazo, não é cifrão. Ok? Eu vou alterar daqui a pouquinho. Informei o prazo 6 meses, volto à caixa de diálogo para informar PGTO. O que é o PGTO? Eu disse que em negrito normalmente aparecem os argumentos obrigatórios. Esse PGTO corresponderia a desembolsos periódicos, desembolsos, por exemplo, mensais e iguais, que o aplicador estaria fazendo. Não é o caso. Neste caso, o aplicador só tem um único depósito na operação financeira, que é o valor de R$100.000. Então, enquanto esse caso de depósitos mensais, uniformes, iguais não ocorrer, essa informação PGTO poderá ser ignorada, omitida. Então, esse argumento não é obrigatório, ele é opcional. Eu poderia colocar o valor zero, como poderia ignorar. É o que eu vou fazer aqui. O próximo argumento que não está em negrito é o VP, o principal da operação, ou capital, é quanto o investidor aplicou na operação. Então, para informar isso à função, eu vou aqui selecionar a célula onde eu digitei o principal. Ok? O último argumento, tipo, eu vou ignorá-lo. Por enquanto, ele não tem, vamos dizer assim, aplicabilidade, não há necessidade de informar nada aqui. Então, eu vou ignorar o último argumento, tipo, vou clicar em OK. Mas eu posso já comentar que, de antemão, o Excel está me respondendo que o resultado é 112.616,24. Está aqui. Deixa eu voltar antes à célula onde eu informo o prazo e mudar a sua formatação. Aqui nesse caso é um número sem casas decimais, 6 meses. Então o montante da operação, o valor futuro,
ou o valor que poderá ser resgatado pelo investidor de R$ 112.616. R$ 112.616,24. Ok? Então, a juros compostos, essa aplicação de R$ 100.000 a taxa de 2% ao mês durante 6 meses renderia ao investidor R$ 112.616,24. Esse é o montante. Ok? A diferença entre esse montante VF e o principal VP corresponde à remuneração do investidor. Essa remuneração é o valor dos juros. Então, eu posso simplesmente calcular o que se pede no item B, qual será o total de juros da operação, sendo a diferença entre 112.616,24 e 100.000. Ok? Eu posso simplesmente fazer aqui a subtração invertendo o sinal. Observem, antes de calcular os juros, observem que o Excel me responde um montante com um sinal negativo, quando eu informei o principal com um sinal positivo. Se eu tivesse informado o principal com um sinal negativo, o Excel me responderia um montante com um sinal positivo. A ideia é o seguinte, que de acordo com a matemática financeira e nas aplicações de Excel ou calculadora financeira, pelo menos um fluxo de caixa de saída e pelo menos um fluxo de caixa de entrada. Como eu tenho exatamente aqui dois fluxos de caixa, um vai ter saída, sinal negativo, o outro vai ter que ser de entrada, sinal positivo. Não se preocupem em colocar ou selecionar o sinal negativo ou positivo por VP, tanto faz. O importante é seguir a lógica. Se o VP tiver sinal positivo, o VF vai ter que vir com o sinal negativo. Ok? E vice-versa. Então aqui eu vou calcular os juros, subtraindo o montante principal. Como eu tenho os dois valores com sinais opostos, eu vou simplesmente somar os resultados dessas duas células, os valores dessas duas células. Os juros corresponderão a 12.616,24. Ok? Essa é a remuneração do aplicador, a remuneração do investidor. Eu poderia lançar sobre esta remuneração os juros uma alíquota de imposto de renda, considerando-se que tudo que é renda é tributado. Ok? Então, por enquanto, é isso. Num próximo exemplo, num próximo exercício, eu vou mostrar como utilizarmos outras funções. Aliás, antes de concluir, uma segunda forma de alimentar essa célula com a função VF seria, vamos supor, eu já conheço as funções financeiras, eu sei que existe uma função VF, que vai calcular o montante. Então, eu poderia simplesmente fazer o seguinte, selecionei a célula onde eu quero alimentar a função, e começo a digitar igual VF. O Excel me informa aqui que eu tenho duas funções que começam com VF, VF e VF plano. E eu sei que a função VF é que me interessa. Aparece uma caixa aqui dizendo do que se trata. Então, aceitando essa função, eu vou dar um duplo clique nela. Aparecem essas informações complementares, que correspondem aos argumentos ou informações que a função está pedindo. Em negrito é a bola da vez, o argumento taxa. Então eu preciso informar agora, entre parênteses, primeiro qual é a taxa. Eu posso digitar 2%, eu posso selecionar a célula onde está o valor da taxa. Informei isso, vou teclar ponto e vírgula. O Excel vai saltar para o próximo argumento, que é o NPE, é o número de período, 6 meses. Ou eu digito 6, ou eu seleciono a célula onde está o valor 6. Ponto e vírgula, aquele argumento PGTO, eu vou omitir, eu não tenho nenhum PGTO, tenho nenhuma parcela uniforme mensal sendo depositada. Como é que eu vou omitir? Teclando ponto e vírgula de novo. E vou saltar para o VP, que é o último argumento que eu tenho que informar, que é o valor presente, o principal ou capital. Então, vou informar aqui a célula onde está o valor de R$100.000. E pronto. Fecho parênteses. Está aqui de novo o resultado da nossa função. Ok? Então, duas formas de alimentar essa célula com a função VF. Mais tarde trabalharemos com as outras funções financeiras. Um abraço.